Dia você especialmente do município de Belém. A partir de agora a gente está começando o nosso encontro de todas as quintas-feiras, impreterivelmente a partir das 11 horas da manhã, aqui pela Rádio Cultura de Guarabira, programa da Prefeitura Municipal de Belém. A partir de agora você fica bem informado com as ações da gestão da prefeita Renata Cristine nesse canal de informação Rádio Cultura, Rádio Cidade lá em Belém. Também através da nossa live na página oficial da Prefeitura Municipal de Belém, através também do carro de som, ou seja, muitas informações a partir de agora até meio-dia aqui na sua Rádio Cultura de Guarabira, nessa cadeia também de informações, tudo isso para você ficar bem informado. São 11 horas e 7 minutos, 11h08, já virou aqui o ponteiro. Agradecer aqui ao nosso amigo João Moura, está por aqui também retransmitindo e transmitindo através das redes sociais o nosso programa desta quinta-feira, hoje, dia 9 de abril de 2020. Já agradecer aqui a secretária Solange Costa, a secretária de Educação também com a gente, claro, a nossa prefeita, doutora Renata Cristine. Bom dia, doutora, mais uma vez bem-vinda ao programa Belém para Todos da Prefeitura Municipal de Belém. Bom dia, Walter Batista, bom dia, João Moura, bom dia, Solange Costa, nossa equipe aqui. Bom dia à equipe aqui da Rádio Cultura, que colabora aqui conosco também. Bom dia aos ouvintes, né, da rádio e, principalmente, em especial, um bom dia à população do município de Belém. Nós estamos há praticamente um mês, Walter, falando de ações, medidas e cuidados em relação ao coronavírus, e não é diferente. A cada semana trazemos aqui um secretário, um técnico, para falar sobre a sua pasta e as ações voltadas ao combate da disseminação do coronavírus. E eu me venho sempre me sentindo preocupada de estar presente também para trazer novas informações. Então, hoje, Solange vai falar sobre essas medidas, esses cuidados, como está sendo planejado o retorno às aulas. E, em seguida, nós vamos falar, de uma forma geral, sobre o isolamento social. A partir de agora, que gradativamente nós vamos voltar às nossas atividades. Então, como ocorrerá o distanciamento social seletivo, que já é preconizado agora, já é pelo Ministério da Saúde. Então, nós vamos explicar um pouco sobre isso, para que as pessoas possam saber. Eita, meu comércio volta, eu posso voltar à igreja, e a gente vai conversar sobre isso hoje também. Então, um bom dia a todos e, Solange, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, doutora, nossa prefeita. Bom dia à equipe da comunicação, aqui representada por Walter Batista e João Moura. Bom dia à equipe técnica aqui da Rádio Cultura. A todos os ouvintes do nosso querido município de Belém, nossa saudação, nosso abraço. A toda a nossa equipe da educação, né, que nesses dias estamos vivenciando como o mundo todo esse período da pandemia. Então, a todos o nosso abraço e que Deus abençoe. Então, como já é do conhecimento de todos, nós estamos com as atividades suspensas, né, desde o dia 19 de março, como uma das medidas, né, de restritiva, de cuidado, de prevenção. Suspendemos as atividades e agora, né, a perspectiva é que voltemos no próximo dia 20 de abril. Né? Então, há uma grande preocupação a nível de país, não só de Belém, não só de Paraíba, mas a nível de país, em relação ao calendário letivo, como ficarão as aulas, como é que caminharemos. E, inclusive, nós tivemos uma medida provisória que foi promulgada no dia 1º de abril pelo presidente da República, onde fala dessa questão do não cumprimento dos 200 dias letivos, que é obrigatório para as escolas através da LDB, mas não somos, diante desse contexto atual, não somos obrigados a cumprir os 200 dias letivos, porém, as 800 horas. Então, como Secretaria de Educação, como a Educação do Estado da Paraíba, em que estamos incluídos, né, nós estamos nessa unidade, aguardando as orientações do Ministério da Educação, aguardando as orientações a serem seguidas também por nós, pela Secretaria do Estado, mas, enquanto Secretaria Municipal de Educação, nós já estamos montando as estratégias para essa volta. Né? Sabemos que teremos que
das horas aulas diárias, né, com um sexto horário, onde for possível. Teremos a ampliação no calendário de alguns feriados que nós trabalharemos, a colocação dos sábados letivos no calendário. Então, tudo isso nós estamos nessa organização, nessa montagem das estratégias, que será encaminhado, assim que a gente volte, né, será encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, que é um órgão consultivo, é um colegiado consultivo, mas também ele é normativo. Então, nós encaminharemos tudo para o Conselho, para que seja aprovado, como também vamos discutindo com a comunidade escolar, tá certo? Porque nós temos as realidades. Temos 17 unidades de ensino na rede municipal, mas também estamos em sintonia, em diálogo, e aqui vai o nosso abraço às escolas particulares, né, que estão sempre dialogando conosco, sempre preocupados como fazer. Então, nós montaremos essas estratégias. Uma outra orientação que também vem através dos órgãos normativos da educação, como também das entidades, entre elas a CNM, que é dos municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, como também da Undime, né, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação a nível de país, dessa organização, dessa orientação sobre a questão das atividades, das aulas à distância, né? Então, nós vamos organizando calendários, já estamos trabalhando essas estratégias para que, à medida que a gente retome as nossas atividades, a gente vai discutindo e adequando à realidade que melhor se adequar ao nosso município e às nossas unidades escolares, né? Nós também já estamos... Órgãos de saúde foram iniciando, dando as orientações e os protocolos de convivência social. Nós já havíamos conversado com as nossas escolas, como se portar, com a questão de higiene, com os nossos alunos, esse convívio social na escola. E, ao retornarmos às atividades, nós também retomaremos com mais ênfase ainda esses cuidados de higiene, de atividades sociais dentro da escola. Então, aqui, a nossa comunidade escolar, que envolve pais, funcionários, alunos, professores, todos os profissionais da educação, nós orientamos e acalmamos a todos, né, que nós vamos, à medida que formos iniciando as atividades, nós vamos adequando e vamos organizando esse calendário para que a gente possa cumprir, para que a gente possa garantir ao nosso aluno, ao nosso educando, o direito ao efetivo trabalho pedagógico, o direito à educação com qualidade. Então, a nossa principal preocupação é a segurança, a saúde, e que as atividades escolares elas venham de forma a garantir que o ensino seja um ensino de qualidade, um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo, tá certo? Então, uma das questões é essa em relação ao calendário, né? A gente já diz e garante às famílias que trabalharemos nessa organização, já estamos trabalhando essas estratégias. Outro ponto também que foi muito discutido, as pessoas têm perguntado bastante sobre essa questão do apoio suplementar, né, do apoio alimentar às nossas crianças. E aqui nós já enfatizamos que durante esses 2 dias, essa semana, foi entregue a cesta básica, né, para as famílias de Belém, as famílias mais carentes, e dentro dessas famílias que receberam essas cestas básicas, foi feito esse levantamento, esse apanhado, esse monitoramento, e as nossas crianças, os nossos educandos, aqueles que mais necessitavam, estavam incluídos, receberam também, para que tenha esse apoio nutricional. Então, é uma preocupação da gestão, é uma preocupação do município, da secretaria, de toda a equipe, né, que faz a gestão municipal, de dar também esse apoio nutricional às nossas crianças que estão
todos esses dias já em casa. Então, assim, essas são as questões assim, mais pertinentes. É importante que a gente ainda tenha esse cuidado, que ainda nos mantenhamos em casa, né? Que as famílias vá trabalhando isso, que as nossas crianças, essa semana que antecede a volta, se tudo, né, correr conforme esperamos, que já vá pegando o seu material, que vá lendo alguma coisa, que a família já vá motivando as crianças em casa, né? Nos perguntaram por que, se não adotaríamos essa sistemática das atividades à distância. Nesse primeiro momento, não enviamos. Por quê? Porque a gente teve o cuidado de que todos tenham acesso. E na medida que a gente trabalha através da educação à distância, muitas vezes temos comunidades ainda, comunidades rurais principalmente, onde o acesso à internet é difícil, o sinal de internet é difícil. Então, primeiro precisamos trabalhar de forma que esse ensino, que essa atividade chegue a todos. Então, o ensino com equidade e com a garantia do direito a todos. Então, por isso, nesse primeiro momento, não adotamos essa atividade, né, essa dinâmica, estratégia da educação à distância. Então, a partir do momento que nós retomarmos as atividades presenciais, aí nós vamos organizando todas essas estratégias e uma das estratégias será essa da educação à distância. Então, essas assim, são os principais informes, né, da educação. Queremos abraçar a todos, queremos agradecer a nossas equipes da zona rural que estiveram hoje junto com a comunidade, entregando as cestas básicas nas famílias que contemplam os nossos alunos. Então, a todos o nosso abraço. Que a gente vá entrando nesse clima de nos prepararmos para esse retorno, né? Que a gente mantenha essa serenidade, que a gente cuide da saúde do corpo, mas também da saúde da mente, né? E que a gente mantenha esse ritmo, essa serenidade, e que daqui a alguns dias, com certeza, venceremos esse momento difícil e estaremos juntos nas nossas escolas, com o nosso trabalho pedagógico, com as nossas ações e oferecendo o nosso ensino de qualidade. Muito bem, agora são 11h20 aqui em Guarabira. Você está ouvindo o programa da Prefeitura Municipal de Belém, todas as quintas-feiras, a partir das 11 horas da manhã, aqui pela Rádio Cultura de Guarabira. Hoje, a gente conversando aqui com a secretária de Educação, Solange Costa, e também a doutora Renata Cristine, nossa prefeita aí no município de Belém. Deixa eu agradecer aqui já os internautas que estão interagindo com a gente através da nossa live na página oficial da Prefeitura Municipal de Belém, o Ayrton Alexandrino, a Mari Barros, Irailde, que também está aqui com a gente, a Maria José, deixa eu ver aqui, o José Erinaldo, diz aqui, estou na escuta, parabéns pelo programa, pela entrevista. A Rosilândia Souza diz aqui, cheguei agora e gostaria de saber quando as aulas devem começar. A Patrícia Carla também está aqui nos ouvindo, Deilson Del também, parabenizando a secretária Solange e a prefeita Renata Cristine. Solange. Então, só retomando, né, a ideia, né, seguindo as orientações da saúde, a gente sempre precisa lembrar que nós estamos dentro desse contexto que precisamos seguir as diretrizes, as orientações do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde. Então, a ideia é que retomemos dia 20, certo? O último decreto, ele fala de mais 15 dias e que justamente encerra no dia 19, retomaremos as atividades no dia 20. Então, 20 de abril, numa segunda-feira, a gente vai caminhando, essa semana, né, vai sendo orientado, mas, a princípio, a nossa ideia é essa de retomarmos no dia 20 de abril, na segunda-feira, né, na outra semana após essa semana do dia 13. Ok, são 11h22, aqui na sua Rádio Cultura de Guarabira, 11 horas e mais 22 minutos, no programa da Prefeitura Municipal de Belém. Prefeita, mais alguma coisa a destacar em relação à educação no nosso município, diante de toda essa pandemia que o mundo, aliás, vem sofrendo do Covid-19? Walter, reforçando o que Solange já explanou bem aqui e trouxe, primeiro lembrar que nossas crianças, elas
pelo ritmo, não é, de estar se tocando, de brincar, tudo. Então, elas podem ser vetores. Elas não são grupo de risco, mas podem ser vetores. Quer dizer, vetores são pessoas que podem passar a doença para outras pessoas. Elas não adoecem, mas podem passar o vírus para outras pessoas, para os pais, para os avós, para os tios. Por isso é importante que as crianças estejam em casa. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, o nosso isolamento maior que nós fizemos, que foi o distanciamento social ampliado, que envolve todos os setores, ele vai agora gradativamente terminando. A gente vai entrar numa outra etapa. Então, Solange assegura aqui que, caso não haja nenhum fato novo, nenhum caso que diga assim, agora precisa ser revisto, se Deus quiser, voltaremos às atividades escolares no dia 20 de abril, se Deus quiser. E aí, como Solange disse, com um calendário particular, específico, e que ela vai ter a oportunidade de voltar aqui em outro momento para falar sobre esse calendário, essa agenda que vai ser construída a partir de então. Então, quanto à educação, graças a Deus. Hoje, também fizemos, como Solange reforçou, aqui, a entrega de cestas básicas ou cestas nutricionais, como agora a equipe de nutrição usa mais esse termo, as nossas crianças, as nossas famílias com criança em faixa etária escolar mais carentes, elas foram hoje de Belém, Rua Nova e Zona Rural, receberam essas cestas básicas. Isso também nos alegra, dentro de um conjunto de ações, a gente poder chegar mais perto dessas famílias que estão realmente nesse período sem aula. Então, graças a Deus, missão cumprida, a gente quer desejar a todos uma boa Páscoa e nada melhor do que fazê-lo colaborando, trazendo ações que venham realmente a melhorar a condição de vida das pessoas. Ok, deixa eu agradecer aqui o secretário César Miranda, de Esportes e Turismo lá de Belém, também está ligado com a gente e diz aqui, Walter, um abraço para todos que estão ouvindo o programa, parabéns à prefeita e também Solange Costa pela brilhante entrevista. É importante a gente sempre estar aqui trazendo, prefeito, e a senhora, como sempre, está sempre vindo aqui o programa também, para deixar as pessoas bem informadas, trazer aqui informações especificamente para a população belenense, porque em meio a infelizmente, a tantos fake news que a gente vem vendo aí nas redes sociais, informações é importantíssima, especialmente para o pessoal ficar a par do que é o Covid-19 e como se proteger. O isolamento social é importante e, graças a Deus, na cidade de Belém, acho que mais de 70% da população vem entendendo e realizando esse feito tão importante, né? Pois é, Walter, eu quero até tirar um tempo aqui para saudar e falar da minha tristeza, a família de Terezinha, que trabalha conosco na prefeitura. Ontem, sua irmã Zefinha, uma pessoa conhecida nossa, conhecida de toda Belém, que estava conosco há 30 dias atrás, foi para São Paulo visitar filhos, visitar a família, adoeceu, com os sintomas do Covid-19, não tem o resultado do exame, a gente não pode confirmar, mas com a sintomatologia, foi internada, esteve com respirador, com toda aquela dificuldade respiratória, que são sintomas, né, da doença, e veio a falecer ontem. Então, não é uma doença que está longe de Belém, né? Ela não se contaminou em Belém, ela se contaminou lá em São Paulo, ela adoeceu nesse período de 30 dias que estava em São Paulo, mas há um mês atrás ela estava conosco em Belém, convivendo conosco, e já não está hoje. Por isso que é muito importante as nossas medidas, o que a gente vem recomendando à população de Belém. Então, um grande abraço a Terezinha, toda a sua família, que Deus conforte seus corações, que Deus conforte a todos e nos proteja. Essa semana, o Ministério da Saúde publicou um boletim epidemiológico 07, o número 7, datado do 6 de abril. Esse boletim, ele fala justamente isso, Walter, que temos que estar atentos. Então, as medidas de cuidado, as medidas não farmacológicas, aquelas medidas que a gente pode tomar em casa, devem continuar. Então, eu peço a toda a população de Belém, continuar lavando as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel, cobrir o nariz e a boca quando espirrar e tossir, evitar aglomerações, manter os ambientes bem ventilados, não compartilhar objetos, não usar a mesma colher, o mesmo garfo, batom, o mesmo copo, não use, cada um com o seu. E, especialmente, fique em casa.
Essas recomendações são importantíssimas e já está comprovado que se a gente consegue se educar e manter esse ritmo de ações, nós vamos conseguir estar mais distante do vírus. Nosso primeiro decreto em Belém, o decreto 012, ele foi datado do dia 16/4. Então, nós estamos bem próximos de 30 dias, né? Já estamos há 20 dias. Nós estamos há 20 dias do primeiro decreto, que foi o decreto que coloca Belém em situação de emergência, de cuidado. E que a gente já falou ali da criação do comitê de enfrentamento. Veja só, a doença é tão dinâmica que, quando nós criamos, era um comitê, era uma comissão de combate à disseminação. Quer dizer, a comissão inicial era voltada de médicos, advogado, equipe da atenção básica e da rede de urgência e emergência, mas o nosso foco naquele momento era como evitar que a doença crescesse em Belém. Essa semana já publicamos o decreto 021, que fala das aulas, e já recomendamos a ampliação desse comitê. Já não é mais só uma comissão que se preocupa com a disseminação da doença, se a doença vai crescer ou não em Belém. É uma comissão que traz todos os conselhos, traz o conselho da alimentação escolar, porque a gente já se preocupa agora com essas crianças fora da sala de aula, se estão se alimentando bem em casa. Traz o conselho do idoso, para a gente acompanhar dentro da lei se esses idosos e nossos idosos, sejam eles institucionalizados ou que estejam em casa, se estão cumprindo rigorosamente esse isolamento social. Já envolve o Conselho da Assistência, o Conselho de Saúde. A gente já traz outros componentes para esse comitê, que agora ele mudou até o nome, ele teve uma nova nomenclatura em Belém. Ele é o Comitê de Gerenciamento de Crise e Enfrentamento ao Covid-19, assim como é proposto, né, pelo Ministério da Saúde. Então, ele passa a ter uma visão maior. E aí acompanha famílias de baixa renda, acompanha trabalhadores informais de baixa renda, acompanha os alunos que estão aguardando o retorno das aulas, acompanha os grupos de maior risco. Então, o nosso comitê ele passa a ter uma frente de ação maior e ter outros componentes aí. No dia 16, quando nós propomos o primeiro decreto, e aí ele foi seguido de mais 6 decretos depois, que envolveu a suspensão das atividades escolares, a suspensão das atividades religiosas, a suspensão das atividades de academia, a suspensão das atividades comerciais. Vários decretos seguiram-se depois do decreto do dia 12. E nós iniciamos aí um processo de medida de isolamento social, porque já é provado, já é confirmado que a maior forma de evitar o coronavírus é o isolamento social, é ficando em casa, é não tendo contato ou não correndo risco de ter contato com pessoas que têm o vírus. Então, nós começamos o distanciamento social ampliado. O que é o distanciamento social ampliado? É justamente quando você pede que todas as pessoas de todos os setores, de várias áreas da sociedade, estejam em casa. Então, aí foi criança, foi idoso, foi comerciante, foi jovem, todo mundo estava em casa. Foi a primeira etapa. Do dia 12 até o próximo domingo, estaremos concluindo agora, hoje é quinta-feira. Dia 9. Nesse domingo agora, dia 12, não é isso? Dia 12. Dia 12 agora. Estamos terminando essa primeira etapa em Belém, já recomendada pelo Boletim Epidemiológico número 7 do Ministério da Saúde. A partir desse domingo, nós já vamos começar a ter comércios reabertos, atividades voltando a acontecer, porém, o que é importantíssimo que se compreenda, os grupos de risco continuam em isolamento social, sim. Idosos não podem participar de aglomeração. Doentes, principalmente pessoas com mais de 60 anos, cardiopatas graves, que são doentes cardíacos, pneumopatas graves, que são os doentes de doenças respiratórias, imunodeprimidos, que são doenças que atingem a imunidade, o sistema imunológico, como lúpus, doentes renais crônicos, que fazem hemodiálise, diabético e gestante de alto risco, essas pessoas continuam em isolamento social, essas pessoas continuam em casa, essas pessoas não devem estar saindo e transitando no município. Porém, gradativamente, os outros grupos poderão voltar às atividades. Qual é a recomendação?
os comércios vão começar a se organizar, a voltar. Obrigatoriamente, todos os comércios, todos os vendedores, todas as pessoas que estiverem, devem obrigatoriamente estar de máscara. Quem for a um determinado ambiente deve estar de máscara. Nós temos essa semana um desafio de voltarmos gradativamente às nossas atividades, porém protegidos, mais do que nunca. E a proteção que temos hoje é o uso de máscaras. Essa máscara, ela pode ser feita de TNT, de retalho, de um tecido. O importante é que ela seja dobrada, ela tenha duas membranas, né? Você dobre ela para que ela fique mais grossinha, ela tenha duas paredezinhas, coloca o elástico ou coloca 2 tiras para amarrar. Enfim, o importante é que use a máscara e se proteja ao sair de casa. Todos devem sair de casa com máscara. Todos devem procurar e continuar se cuidando. O que é importante? O primeiro isolamento, o primeiro distanciamento que a gente fez, que foi tão ampliado e grande, qual foi o objetivo dele? Foi permitir que o nosso estado da Paraíba se organizasse em relação à rede hospitalar. Porque se caso tivesse algum caso, naquele momento inicial, nós não teríamos como ter assistência. Agora, nós já temos uma rede pública e particular, já quase bem organizada, para atender os casos. Então, caso venha acontecer, a gente já tem uma rede hospitalar organizada. Mas quer dizer que a gente vai deixar essa doença chegar em Belém? Quer dizer que a gente vai se render a isso? Não. Nós temos que continuar mantendo os mesmos cuidados. Quais são? Vou repetir. Lavar as mãos com água e sabão, sempre, ou álcool gel. Ao sair de casa, antes de chegar em casa, se você precisar sair e voltar, na entrada de casa, já deixa o sapato na porta, a roupa que você entrou, já bota para a lavanderia para ser lavada, já toma um banho, ou lava as mãos, lava o celular, lava a chave de casa, limpa tudo que você trouxe, porque é uma doença que o contágio principal é através de secreção, de saliva, de secreção nasal, mas pode ser passada pelos objetos. Então, a gente precisa chegar em casa com cuidado. Se espirrar ou tossir, não coloca a mão, coloca o antebraço, para que aquele espirro não se dissemine. Evitar aglomeração, manter esses ambientes ventilados, não compartilhar objetos e ficar em casa. Ao sair, de máscara. Se precisar sair, rápido que seja, vá de máscara. E isso é importante para que a gente possa voltar a ter as nossas atividades normalizadas. Até domingo que vem, a gente está concluindo a primeira etapa, que é o distanciamento social ampliado. Aí, Walter, a partir de segunda-feira, a gente volta com o distanciamento social seletivo. Aqueles grupos de risco continuam em casa. E as nossas crianças, que são vetores, que podem contaminar, podem passar a doença para outras pessoas, também essa semana continuam em casa, que vai ser seletivo, vai ser aos poucos. E nós vamos voltar às nossas atividades normalmente. Antes do nosso decreto, o nosso decreto foi do dia 16 de abril. Eu vou dar o exemplo dele porque nós conversamos muito antes disso. Antes desse decreto, e nesse período emergencial inicialmente, nós temos o Silvio do Tô à Toa. Ele já me dizia aí que antes do fechamento dos comércios, ele já tinha diminuído o número de mesas e cadeiras no ambiente dele, que já tinha álcool e gel no ambiente, agora ele já sabe que tem que ter máscara. Então, não pode ter aglomeração em hipótese nenhuma, em nenhum ambiente. Não pode ter aglomeração. O ambiente, o comércio que abrir, e a partir daí, dentro do seu estabelecimento, dentro do seu espaço, começar a aglomerar, ele obrigatoriamente vai ser obrigado a fechar. Então, estaremos voltando com regras. Entra de 1 em 1, nos espaços que são de alimentação, vai poder entrar com distanciamento. Haverá uma fiscalização enquanto a isso, prefeito? A gente, nesse período de organização gradativo, não terá. Terá orientação. A gente não vai fiscalizar, nós vamos orientar. Então, essa semana que vai do dia 13 ao dia 19, estaremos orientando. E também deixo meu telefone aqui, que a maioria das pessoas tem, meu contato, WhatsApp, como dos secretários de comunicação, toda a equipe de comunicação, para estarmos divulgando e orientando isso. Aos poucos estaremos voltando. Então, esse processo agora de distanciamento social seletivo, é uma estratégia onde só os grupos de risco permanecem isolados ou aqueles grupos que estrategicamente
podem trazer um aumento de contaminação. E o objetivo dele é o retorno gradual às atividades, com segurança, evitando, com certeza, uma explosão de casos, porque gradativamente a gente vai permitindo que, principalmente, a gente comece a ter uma imunidade coletiva. Aos poucos as pessoas vão ficando imunes e essa imunidade coletiva ela vai acontecendo de modo controlada e com redução de trauma que é causado pelo isolamento. Agora, o que é importante é a gente entender. Essa estratégia ela é preconizada pelo Ministério da Saúde. Bacana, a gente vai seguir. Porém, teve um exemplo no Reino Unido, em outro país, que eles seguiram esse mesmo caminho. Quando estavam no distanciamento social seletivo no Reino Unido, houve um pico, houve um crescimento de casos. Então, eles voltaram e fizeram aquele estágio que chama lockdown, que é o bloqueio total, para restabelecer o controle da situação. Então, o que nós estamos fazendo é, junto com a população de Belém, que é uma população consciente, que vem colaborando muito com as medidas, e eu quero aí agradecer e parabenizar o povo de Belém pela consciência. Então, junto com a população de Belém, junto com os comerciantes que estão aflitos por esse período que nós passamos, nessa fase sazonal que a gente passou agora, de parada, de realmente falta de comércio. Então, junto com os grupos todos e junto com a nossa equipe, a gente vem trazer agora esse momento gradativo de retorno. Se houver necessidade, voltaremos e traremos novas estratégias. A gente está aqui todo dia estudando, trabalhando, acompanhando, vendo de perto tudo que é recomendado pelo Ministério da Saúde, mas sempre olhando muito de perto o que está acontecendo no nosso município. Inclusive, na próxima segunda-feira haverá feira em Belém. A feira já volta normalmente na segunda, doutora, ou segunda-feira haverá feira em virtude do feriado de amanhã? Pronto, Walter, isso é uma boa observação. A programação, nossa programação é que as feiras continuem no sábado, junto com os outros municípios. É uma forma da gente não aglomerar. Porém, particularmente, essa semana, por conta da Semana Santa, por conta da sexta-feira, o machante não matar o boi, a gente tem a cultura, o hábito, o respeito de não comer carne. Então, essa semana, particularmente, a nossa feira de Belém vai acontecer na segunda-feira. Mas, dentro desse período emergencial que estamos vivendo, então, eu acredito que dentro dos próximos 2 meses, com certeza, abril e maio, a Feira de Belém será no sábado. Nós teremos essa exceção por causa da Semana Santa e que, com todo o respeito e toda a necessidade, né, da logística da feira, ela acontecerá na segunda. E aí eu peço à população de Belém também, e aos feirantes que participam dessa grande feira da região, muito respeito às normas, aos critérios. Estejam de máscara, venham para a feira de máscara, venham o mais cedo possível. As pessoas de mais idade que não têm um apoio, que não tem quem os ajude, por favor, venham bem cedinho, comprem e voltem para casa. Não fiquem na rua muito tempo, não se aglomerem, não fiquem perto de outras pessoas. Façam exatamente o que tem que fazer, compre o que tem que trazer e volta para casa imediatamente, para que a gente possa manter o máximo de segurança os nossos idosos, principalmente, que é quem a gente agora, nesse momento, se preocupa bastante. Uma outra coisa que eu vou estar reforçando sempre isso é isso. Nós estamos semanalmente trazendo novas estratégias, novas ações, novidades no combate ao Covid-19. Porém, essas estratégias elas podem mudar, elas podem avançar ou elas podem retroceder. Tudo vai depender da evolução da doença em nosso município, se ela vai evoluir ou não. Então, eu peço a colaboração das pessoas dessa forma, porque se a gente conseguir avançar mais, a gente consegue vencer e consegue fazer com que a normalidade seja instaurada o mais cedo possível. Muito bem, são 11h41, algumas perguntas chegando aqui na live da Prefeitura Municipal de Belém, na página oficial da Prefeitura, e claro que a gente não vai se furtar aqui de responder, especialmente a nossa prefeita e também nossa secretária Solange Costa. Inclusive aqui essa pergunta eu acho que pode ser para Solange. Secretária, diz aqui o seguinte: tenho filhos na rede municipal, ainda não recebi a cesta básica, e como posso fazer para receber? Bom, veja bem, prioritariamente foi essas cestas básicas para as famílias mais necessitadas, certo?
Porque, assim, a gente sabe que o recurso da merenda em si é um recurso pequeno. Nós recebemos 36 centavos, né? 36 centavos ao dia por aluno. Então, a educação integral é onde se tem um pouquinho mais, que é R$ 1,07, né? Digamos, R$ 1. Se a gente faz 20 dias, contabiliza 20 dias letivos, daria o quê? R$ 20. Então, assim, prioritariamente, essas cestas foram para as famílias mais carentes, tá certo? Então, eu não sei se a senhora está dentro, essa pessoa está dentro deste patamar, né? Mas o primeiro objetivo foi esse, tá certo? Para as famílias mais carentes. Solange, para complementar aí, isso, se ela tem os filhos nas escolas do município e está dentro do que nós consideramos uma família que precise, que esteja, então ela deve se cadastrar, deve procurar a Secretaria de Educação. Solange vai ter, com certeza, já fica segunda-feira, Solange já atenta a isso. Ela pode procurar a secretaria e aí a gente, dentro do que nós tivermos de possibilidade, a gente vai continuar fazendo esse acompanhamento. Inclusive, esse trabalho da Secretaria de Educação, prefeita Solange, é um dos trabalhos do município, da gestão, que não parou. É isso, devido o Covid está aí assolando, infelizmente, mas é um dos trabalhos do município que não parou, né? Justamente, a Secretaria de Educação ela não fechou, né? Nós só suspendemos as atividades escolares, presencial com os alunos, mas a secretaria permanece aberta. Estamos com um horário reduzido, né, nesse período, até o dia 20, funcionando de 7 às 11h30. Mas a equipe está lá para atender, nós estamos lá para atender, para tirar dúvidas, para resolver as pendências ou as necessidades dos educandos e da comunidade. Prefeita, chegam aqui mais duas perguntas através da live da Prefeitura e eu vou emendar aqui as duas para a gente ganhar tempo, né? Já que faltam 16 minutos aqui para o término do programa. A primeira pergunta é em relação à cesta básica e não o peixe, porque a substituição da cesta básica pelo peixe agora na Semana Santa. E um outro ouvinte pergunta aqui, diz: prefeito, eu gostaria de saber, estou grávida de 7 meses e quero saber se está marcando ultrassom na policlínica. Bom, primeiro foi a respeito da mudança, né? Por que cesta básica e não peixe? Também, seguindo todos os critérios da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Primeiro que o peixe, por ser um alimento perecível, ele precisaria ter uma entrega, uma logística rápida. Ele não poderia demorar porque ele pode estragar. Para isso, essa entrega casa a casa seria difícil de fazer no mesmo dia para todo mundo. Então, correria o risco desse peixe não chegar a tempo, correria o risco. Em Belém, normalmente, 4.000 quilos de peixe eram distribuídos. Então, essa logística ficaria difícil de fazê-lo num intervalo de tempo curto, por ser um alimento facilmente perecível. Ele estraga com muita rapidez, com muita facilidade. Então, o Ministério Público, representado em Belém pela promotora doutora Ana Maria Por Deus, que é promotora de Belém, Bananeiras, Borborema, Serraria, Caiçara, Logrador e Dona Inês. Ela recomendou aos municípios da comarca dela, ela recomendou substituam o peixe por cestas básicas para as famílias mais carentes. Por quê? Claro, o quilo do peixe ele custa bem menos do que as cestas básicas. Então, nós teríamos que ter menos cestas básicas proporcional ao peixe, mas que a prioridade fosse para as famílias mais carentes. Junto ao que o Ministério Público recomendou, a FAMUP, que é a Federação dos Municípios da Paraíba, é uma federação que ela organiza, ela nos ajuda a tomar decisões. Então, a federação, como um todo, também fez uma recomendação aos municípios que, para evitar aglomeração, que juntasse muitas pessoas do mesmo local, que evitasse, que corresse um risco desse alimento não chegar a tempo nas casas, nessa entrega porta a porta. Então, nós fizéssemos a substituição. Porque a cesta básica, ela pode não chegar hoje, mas se ela chegar amanhã ou depois de amanhã, ela está do mesmo jeito. Agora, o peixe não. Seria difícil conseguir guardar esse peixe esses dias. Então, nós tivemos duas recomendações importantes. Uma do Ministério Público e a outra da FAMUP. E também usamos do bom senso. Sinceramente, Walter, eu achei importante a mudança, acho que foi
necessária. A gente não sabe essa doença, o tempo que ela vai durar, e a gente sabe que uma cesta básica ela vai durar bem mais do que 1,5 kg de peixe que seria consumido em apenas um dia. É verdade. Então, quanto ao peixe, porém, ontem à noite, nós tivemos a notícia ontem pela manhã, ontem à noite, o governo do estado da Paraíba tinha já feito uma programação para aquisição de peixe, já tinha pago, inclusive, isso, destinou às associações rurais de Belém 600 quilos de peixe. E esse peixe foi destinado, dividido igualmente para as associações ou as gestões das escolas municipais, os gestores da escola, onde a gente não conseguiu a tempo, que o peixe é perecível, onde a gente não conseguiu a tempo localizar um representante da comunidade de associação, o gestor da escola pôde utilizar esse peixe junto com a cesta básica que a gente destinou às crianças da escola da zona rural. Então, na zona rural, esse peixe que veio do governo do estado, que foi destinado à comunidade da zona rural, ele foi distribuído junto com as associações rurais ou os gestores das escolas onde as associações não tinham uma atividade presencial. Então, assim, graças a Deus, foi rápido, porque foi pouco, então conseguimos resolver rapidamente. E aí, quanto ao peixe, é isso aí. Você me fez outra pergunta depois. Sim, sobre a policlínica. O ouvinte Sim, disse que está grávida de 7 meses, né? Exatamente. E quer saber se pode procurar a policlínica para marcar Não, uma ultrassom. as consultas eletivas, elas estão suspensas. Tanto na atenção básica quanto na policlínica. O que é consulta eletiva? É isso, é o que precisa marcar. Então, esse mês de março não teremos. Já estamos em abril, né? Esse mês de abril, as consultas eletivas ainda estão suspensas. A partir do dia 19, nós estaremos voltando com as atividades da policlínica. Então, se ela precisa fazer, a recomendação é que seja feito no Hospital de Guarabira, no HDB. O Hospital de Guarabira é o hospital de referência para a gente fazer o acompanhamento de gestantes quando o município de Belém não está executando aquele procedimento. Em relação ao Covid-19, doutora, a gestante está no grupo de risco também? A gestante de alto risco. Porque a gestante de alto risco é aquela que é hipertensa ou diabética, ou diabética. Então, ela tem doenças crônicas. E aí a gente a classifica, né, dentro da gestação de alto risco. Então, ela se enquadra no grupo de risco. Tem até um outro ouvinte que pergunta aqui, diz que o pai dela tem 68 anos e precisa de uma consulta em um dos PSFs lá do município de Belém. Como a senhora bem disse, a partir do dia 19, não é isso? Olha só, os postos de saúde estão abertos. Porém, se for uma consulta normal, uma consulta que possa esperar, é o que nós chamamos na área de saúde, a consulta eletiva, eu peço a ela que espere. Porque o ambiente de um posto de saúde é um ambiente altamente contaminado, porque a gente recebe várias pessoas com várias doenças diferentes. Se for algo que não possa esperar, então ela pode levar imediatamente, segunda-feira, porque o posto está aberto. Então, se for uma urgência, se for algo que ela perceba que ele tem que ir imediatamente, ela pode ir segunda-feira. Gente, a gente vem falando muito sobre isso aqui e é muito importante. Eu quero até agradecer essa pergunta para esclarecer isso. Caliane Freire pergunta. Caliane, veja só. Todos os PSF, todos os postos de saúde estão abertos. Os nossos serviços, nossos profissionais estão trabalhando. Porém, o idoso com 68 anos só deve sair de casa se for realmente muito necessário. Se ele tiver realmente com um problema muito sério, aí ele vai. Então, ele pode ir segunda-feira, ele já podia ter ido terça-feira passada. Ele pode ir para o posto. O posto está lá, os postos de saúde estão abertos para atender urgência e emergência. Agora, se for uma consulta eletiva, não vá agora. Não vamos agora. Vamos ficar em casa e aguardar mais um pouco, que é quando a gente sai dessa primeira fase de Belém. Olha só, o nosso decreto, ele começou, gente, a gente começou a tomar as medidas em Belém no dia 16/3. A gente ainda está hoje no dia 9/4, não faz nem 30 dias. Quer dizer, o segundo pico, a gente está vivendo agora a segunda fase da segunda quarentena dessa doença. E provavelmente vamos viver 20 ou 30 quarentenas dessa ainda. Essa doença vai longe. Agora, ela vai longe, mas Belém vai estar longe dela também. Porque nós vamos estar tomando essas medidas. Mas para isso é preciso que a gente compreenda isso. Eu preciso de uma consulta. Eu estou em casa com uma dor de cabeça constante. Essa dor de cabeça não passa. É muita dor de cabeça. Isso é uma urgência? Sim, isso é uma urgência. Isso tem que ir para o posto imediatamente. Mas em casa eu estou bem.
Eu tenho uma consulta que eu faço todo mês, eu vou para o posto fazer uma revisão, mas agora, no momento, eu não estou sentindo nada, eu não estou com dor, eu não estou com mal-estar, eu não estou me sentindo... Eu estou me sentindo bem, eu posso aguardar um pouco, então eu vou esperar. O que deve ir para o posto agora, o que deve procurar o serviço de saúde, é aquele que está com uma urgência ou alguma emergência, que precise de um atendimento imediato. Não sendo, aguarda em casa mais uns dias. A gente está vencendo, cada semana que passa... É uma vitória que a gente tem em cima de uma doença que ela tem 14 dias para contaminar. Então, Belém tem um problema grande. O que é que temos em Belém? É uma cidade de tráfego, uma cidade de trânsito, é uma cidade que as pessoas viajam de um estado para o outro. Então, muitas pessoas do Rio Grande do Norte passam por Belém, param no comércio, param numa lanchonete, param para fazer alguma compra. Então, e muitas pessoas da Paraíba vão para o Rio Grande do Norte também. Isso faz com que a gente tenha um alto risco de contaminação, porque o estado do Rio Grande do Norte tem muito mais casos do que o estado da Paraíba. Então, a gente está muito perto do Rio Grande do Norte. A gente está perto de Pernambuco, que também tem um número muito grande de casos. O Ceará, proporcionalmente ao tamanho do estado, já tem mais casos do que São Paulo, proporcional ao tamanho, ao tamanho da população. Então, isso tudo está muito perto, minha gente, porque... Daqui para o Ceará, as pessoas vão com muita facilidade para Fortaleza, para Natal, para Recife. Então, a doença não está longe, ela está muito perto. Agora, a gente precisa tomar as nossas medidas de proteção, as nossas medidas restritivas, para que a gente consiga vencer esse obstáculo. Belém tem outra característica, diferente de municípios próximos. Um grupo de risco muito grande, muitas pessoas no grupo de risco, muitas pessoas com mais de 60 anos. Aproximadamente 3 mil pessoas. É muita gente para a gente proteger, para a gente cuidar. Só consegue se a família ajudar, se a família colaborar, se os vizinhos colaborarem, se a comunidade como um todo colaborar. Aí a gente consegue. Mas aí é uma soma de trabalhos, uma soma de esforços, todos juntos. Aí pensando igual, colaborando, a gente vai conseguir. Então, a partir de segunda-feira, Walter, estaremos já entrando numa próxima fase. Nós vamos fazer esse decreto com essas recomendações. Nós vamos estar recomendando. Não vai ter punição inicialmente, vai ter orientação. Mas é preciso que os organismos sociais se organizem de uma forma para que a gente cumpra as determinações e proteja aquele que a gente mais ama. Agora são 11 horas e 54 minutos, 11h54 aqui no programa da Prefeitura Municipal de Belém. Deixa eu agradecer aqui a nossa amiga Juliana, que é a irmã da Solange, está lá em Belém nos ouvindo. Abraçar aqui também seus pais nos ouvindo. Obrigado pela audiência. Prefeita, essa semana a gente teve o cancelamento do Circuito Junino do Brejo. Isso quer dizer que o São Pedro de Belém também foi cancelado, né? Walter, como é importante, como a gente vem respeitando esse Covid-19, esse coronavírus. 2 eventos importantíssimos para o nosso município. Um foi já iniciado na nossa gestão, como incentivo à cultura do nosso município, junto com outros municípios, com mais 8 municípios da região, foi o Circuito Junino do Brejo, a Rota Cultural Raiz do Brejo. Nós, através da Rota, tivemos assim, a ampliação da visão de Belém como município turístico, como município com um histórico de cultura, né? Então, muito bom. E nós tivemos o adiamento, o cancelamento da Rota Cultural Raiz do Brejo. E agora, essa semana, o cancelamento, aí sim, do Circuito Junino do Brejo, onde inclui o maior São Pedro da Paraíba, o São Pedro de Belém, que há mais de 20 anos alegra toda a região na primeira semana do mês de julho. E aí nós também cancelamos o São Pedro 2020. Daí mostra o respeito e a forma séria como estamos enfrentando esse coronavírus. Porque, claro que uma possibilidade de uma aglomeração, como acontece no São Pedro, onde em 3 dias de festa juntamos 100 mil pessoas, seria uma falta de zelo, de cuidado, uma irresponsabilidade muito grande. Coisa que a gente graças a Deus, tenho certeza que tomamos a decisão correta. O mais importante, eu digo sempre à nossa equipe, o mais importante é a saúde da população de Belém, o mais importante é a saúde coletiva. O mais importante. Então, qualquer problema, qualquer questão que seja levantada, a avaliação que se faz é a saúde da população corre risco, então as nossas medidas serão tomadas.
São 11h57, secretária Solange, algo mais a destacar aí em relação à educação do nosso município? Não, eu quero só agradecer, né, a toda a nossa equipe, o nosso abraço a todos os nossos profissionais da educação, aos que estão nos acompanhando, desejar a toda a população de Belém, a toda a nossa equipe, uma boa Páscoa, né, esse ano, num ritmo diferente, mas que nós estejamos em unidade, em oração, para que possamos vencer esse momento e que durante esta semana nós já vamos começar essa organização para a retomada das nossas atividades no dia 20, se Deus quiser. Então, a todos o nosso abraço, uma feliz Páscoa, aos nossos familiares que também estão acompanhando, a todos os nossos colegas, secretários, a toda a nossa equipe, um abraço, boa Páscoa a todos. Secretária, já estamos aqui com mais de 100 pessoas na nossa live e muitas pessoas chegaram agora, então só para reforçar, ratificar aqui o que a senhora já destacou, já colocou as recomendações, possivelmente as aulas voltando agora no próximo dia 20. Isso, as nossas atividades, né, possivelmente retomaremos no dia 20. Estamos nessa organização com as estratégias de como fazer, mas os cuidados com a higiene de cada um, do coletivo no ambiente escolar, devemos permanecer o maior tempo possível em casa e no dia 20, se Deus quiser, nós estaremos retomando as nossas atividades nas escolas, certo? E aí nós vamos conversar de comunidade a comunidade, orientando, intensificando ainda mais esses cuidados todos. Então, dia 20, se Deus quiser, estaremos retomando as aulas da rede municipal. Prefeito José Erinaldo faz aqui um destaque também, mandou aqui para a gente essa pergunta que está na live da Prefeitura Municipal, parabenizando a senhora pelo Bolsa Universitária. E ele diz aqui que tem ajudado muito os universitários lá da cidade de Belém. Pois é, Walter, em meio à crise do Covid, né, instalada nos nossos municípios, mas as ações continuam. Também essa semana fizemos mais aproximadamente entre 130 e 150 agricultores foram beneficiados com corte de terra durante essa semana. A publicação dos novos beneficiários da Bolsa Universitária é uma ajuda de custo que a Prefeitura dá mensalmente aos universitários que estudam fora, que estão aí ralando com dificuldade para se manter, e a Prefeitura mensalmente faz isso. O Sopão, que continua aí firme e forte, a gente está ampliando agora para outras comunidades. Enfim, as ações da Prefeitura continuam. Estaremos também agora, a partir do dia 19, recomeçando as obras que também foram paralisadas nesse mês, também com cuidado por causa do coronavírus. Estaremos recomeçando as nossas obras. Então, a gente volta com a pavimentação das ruas do entorno do hospital, que foram iniciadas pela Mário Barbosa, vem a deputada Antônio Dávila Lins e a Rua do Campo. A gente recomeça agora uma obra nova que vai ser feita, já foi licitada, estaremos começando também, que é a pavimentação daquela rua projetada 5 e projetada 6, que fica em Rua Nova, por trás daqueles hotéis, na saída de Rua Nova. Vamos começar essa pavimentação. Estamos, a partir dessa semana, começando o processo licitatório. Vamos começar a licitar o posto de saúde do PSF4, aquele posto de saúde que fica ali atrás do céu, aquele prédio que fica atrás do céu, para entregar à população de Belém um lindo posto de saúde, uma linda unidade básica de saúde, e para essa população que mora ali no centro de Belém. E, se Deus quiser, também já estaremos licitando para, em breve, se Deus quiser, concluir esse processo licitatório, que demora um pouco, mas será também a creche, que já tivemos a autorização do governo federal para licitar aquela creche paralisada, modelo FNDE. Era a última obra, o último elefante branco que eu encontrei na nossa gestão. Eram 7 obras, 7 elefantes brancos paralisados. Restou essa creche, que, se Deus quiser, estaremos licitando agora para entregar também, até o fim desse mandato, à população do nosso município. Walter, agora faço como você. 12 horas e 1 minuto. Isso, já chegamos ao final do programa. Chegamos ao final do programa. Obrigada aqui mais uma vez à Rádio Cultura. Obrigada a todos os amigos. Em nome de Ayrton Alexandrino, que foi o primeiro nome que eu lembro que foi falado aqui, em nome de Ayrton Alexandrino, um abraço a todos que acompanharam aqui a live, os que vão acompanhar ainda, os que vão estar aí durante todo o dia acompanhando as mensagens. Fiquem com Deus. Na próxima semana estaremos aqui com outro secretário, com outras notícias, e a gente vem junto para falar sobre o coronavírus, novas ações, cuidados. E você, fique em casa. Evita aglomeração. Fique em casa. A vida vai retornar, mas você fique em casa. Valeu. Muito bem, agradecer aqui o secretário Maurício Rodrigues, também nos acompanhando. Em seu nome, abraçar
secretário também Alexandro Júnior, todo o corpo de secretariado da Prefeitura Municipal de Belém. Agradecer mais uma vez a prefeita Renata e a secretária Solange Costa por estarem aqui mais uma vez com a gente. Agradecer a todos os internautas que estão aqui participando na nossa live. Muito obrigado mesmo. Agradecer aqui o João Moura, a nossa amiga Dani Sato aqui da Rádio Cultura, a você também que está nos ouvindo. Muito obrigado. Boa Páscoa. Semana que vem, 11 horas da manhã, aqui mais um encontro pela Rádio Cultura de Guarabira, Boa programa Páscoa. da Prefeitura Municipal de Belém, tá bom? Forte abraço para todos, bom feriado, boa Páscoa, tchau.